Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajuda assim o canal a crescer, beleza galera? Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Galera, hoje é quarta-feira, dia 28, faltando aí 4 dias para a partida entre Figueirense e Botafogo. O jogo será lá em Santa Catarina, no Orlando Scapelli, e o Botafogo precisa aí dessa vitória para continuar embalado, buscando o G8, né galera? E é justamente sobre o Figueirense que a gente veio fazer aqui a nossa avaliação do último jogo do Figueirense, né? Como se portou o Figueirense, que tá muito mal na Série C, tá aí abrindo a zona de rebaixamento na 17ª colocação. Então vamos ver como foi a última partida entre Figueirense e Guarani, tá aí. Guarani e Figueirense ficam no 0 e seguem na zona de rebaixamento da Série C. Duas equipes aí com muita tradição, né? Ambas há pouco tempo, principalmente o Figueirense, há pouco tempo na Série A, mas agora tá ambas estão em crise e aí na zona de rebaixamento da Série C, né? Denis Júnior desperdiça a cobrança de pênalti no primeiro tempo e Furacão resiste desvantagem numérica em Campinas. Empate não ajuda. Guarani e Figueirense não saíram do 0-0 no Brinco de Ouro, em Campinas, na noite desta segunda-feira, encerrando a 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre até tentou e teve chances, principalmente com um pênalti a favor no primeiro tempo, mas desperdiçado por Denis Júnior. Já o Furacão jogou os últimos minutos da etapa inicial e todo o segundo tempo em desvantagem numérica, mas conseguiu se segurar defensivamente. Com o empate, os dois times seguem na zona de rebaixamento da terceira divisão nacional. Como fica? O Figueira chegou aos 6 pontos e encerrou a rodada na 17ª posição, um atrás de Itabaiana, a primeira equipe fora da degola. Já o Guarani tem 5 pontos e sem vencer a 3 jogos segue no 18º lugar. Adivinha quem foi o único time que o Guarani ganhou? Isso mesmo, Botafogo da Paraíba. Ai. Primeiro tempo, o início foi equilibrado no Brinco de Ouro. Durante os primeiros minutos, as duas equipes criaram oportunidade para marcar. O Figueirense chegou aos 11 minutos em chute de Flávio, defendido em 2 tempos por Andrei. Na sequência, aos 15, Bilu arriscou de fora e chutou por cima na resposta do Guarani. Aos 20, a melhor chance da partida apareceu para os donos da casa após toque de mão de Leonan dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti, batido por Denis Júnior no canto esquerdo, defendido por Igor Gabriel, né? Salvando Figueira. Aos 42 minutos, Johnny Douglas deu forte entrada em cima de Giovani, acertando a perna do adversário com a sola. O árbitro aplicou o segundo cartão amarelo para o volante, que culminou na expulsão. Segundo tempo, com um jogador a mais, o Guarani começou o segundo tempo pressionado e teve uma grande chance de abrir o placar aos 10 minutos. Luiz Miguel recebeu o cruzamento de Emerson Barbosa, mergulhou de peixinho na pequena área, mas errou o alvo e tirou tinta da trave. Na resposta, 5 minutos depois, o Figueirense quase calou o estádio no contra-ataque de Felipe Augusto, que encontrou Rafinha Potiguar e o jogador foi bloqueado por Emerson Barbosa. O Guarani manteve o ritmo ofensivo e chegou com perigo novamente com Isaac, aos 22, com cabeceio após cruzamento de Rafael Bilu. E depois com Luiz Miguel aos 24, parando em grande defesa de Igor Gabriel. E o Gabriel, grande destaque da partida, hein? O jogo foi se desenhando com muitos erros dos dois lados, mas o Figueirense permaneceu tentando criar jogadas ofensivas, mesmo em desvantagem numérica. Lucas Dias quase colocou os visitantes na frente aos 37 minutos, mas errou o alvo mesmo finalizando na pequena área. Depois, o Bugre imprimiu muita pressão nos minutos finais para tentar o gol, mas foi o Figueirense que teve a última chance com o Lucas Dias aos 48, mas o zagueiro errou o alvo e o empate prevaleceu até o final. Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana pela 8ª rodada. Guarani entra em campo no sábado às 5 horas diante do Retrô, na Arena Pernambuco, enquanto o Figueirense recebe o Botafogo no Orlando Scapelli às 7 horas do domingo, galera. Então, tá aí o jogo entre Figueirense e Guarani, né? Acabou o empate, as duas equipes aí afundadas na zona de rebaixamento, e o Botafogo não pode se dar o luxo de tentar ou de querer ressuscitar mais um defunto, né? Como vocês viram aí, o Guarani só tem uma vitória na competição, foi justamente contra o Botafogo. Depois do jogo contra o Botafogo, da vitória contra o Botafogo, são 3 partidas sem vencer, né? 3 partidas sem vencer. Acho que é
dois empates e uma derrota. Depois do jogo contra o Botafogo, que ressuscitou o Guarani, né? Então o Botafogo não pode repetir essa façanha de ressuscitar aí mais um time na zona de rebaixamento. O ano passado a gente venceu, então a gente pode vencer novamente o Figueirense, que está em crise. O Figueirense, na verdade, está em crise, né? Porque um time como o Figueirense não pode ficar lá na zona de rebaixamento. Então a gente tem que aproveitar essa crise do Figueirense para vencer a partida, né, galera? Vamos esperar aí que o Henrique Dourado se recupere da lesão. Parece que provavelmente, infelizmente, ele não estará apto para jogar, né? Porque, embora não tenha sido uma lesão grave, ainda assim foi uma lesão. Então talvez ele não jogue contra o Figueirense, só volte contra o Caxias, né? Aqui dentro de casa. Então vamos ver se o Denilson, se ele entrar no lugar de Henrique Dourado, se ele vai finalmente brocar, né? Porque o homem já perdeu cada gol nessa Série C, tudo na cara do goleiro, né? Também perdeu contra o Flamengo, né? Ele fez uma boa jogada ali no primeiro jogo. Aí na hora de finalizar, ele finalizou quase na bandeirinha lá. Meu Deus do céu, na frente do gol ele chutou todo errado de 3 dedos, a bola foi parar quase na bandeirinha. Então, Denilson, tá na hora de você brocar, meu filho. Tá na hora de você fazer o seu primeiro gol, né? Então vamos torcer para que seja nesse jogo, com a ajuda aí de Rodrigo Alves, que é o vice-artilheiro do Botafogo nessa Série C, né, galera? Então é isso. Fiquem com Deus. Fui. Botafogo da Paraíba é nossa paixão, batendo forte em cada